Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 42. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Na semana passada, no Conexão 41, eu trouxe para vocês os temas sobre a situação no Reino Unido. Falei também sobre aquele Fórum Econômico do Leste, que realizado lá em Vladivostok, né, onde o Putin tentou fazer várias negociações, encontros importantes com o primeiro-ministro da Índia, o Modi, e com o primeiro-ministro Abe, lá do Japão. E também falei um pouco da situação entre Venezuela e Colômbia. Hoje eu vou começar por essa última notícia, né, que eu falei na semana passada, a notícia entre Colômbia e Venezuela, a tensão entre os dois países. Lembrando que há poucas semanas, na Colômbia, aquele grupo guerrilheiro, as Farc, que se tornaram um partido político a partir do ano passado, com aquela negociação de paz ocorrida entre as Farc e o governo. As Farc se tornaram um partido político, largaram as armas, mas um grupo dissidente das Farc anunciou que voltaria à luta e há suspeitas, né, a Colômbia acusa de que o governo da Venezuela abriga esses revolucionários em seu território. E o Chávez, o Maduro, ele aproveitou e jogou na mídia a situação na Venezuela. Todos nós sabemos que é bastante difícil, cada dia é pior, e ele aproveitou um exercício militar que sempre ocorre em setembro, lá na Venezuela, e aumentou um pouco o tamanho desse exercício. Temos notícia de cerca de 3 mil militares venezuelanos próximos à fronteira com a Colômbia. Os sistemas de defesa antiaéreo russos também foram mobilizados para a fronteira com a Colômbia. Então a situação realmente aumentou de tensão. Foi convocado o TIA, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é um tratado antigo, foi celebrado ainda logo depois da Segunda Guerra Mundial. E esse tratado foi aprovado na reunião da OEA, mas será discutido pelos chanceleres dos países membros da OEA agora na reunião na Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá a partir da próxima semana lá em Nova York. Então, isso quer dizer, mais ou menos, caso efetivamente haja um ataque venezuelano contra a Colômbia, os outros países da região, da Organização dos Estados Americanos, que fazem parte do tratado, do TIA, tem que ir em defesa da Colômbia contra a Venezuela. Então a situação ficou bastante tensa. A Venezuela está realmente passando por um momento muito difícil, é um mês muito complicado para o Maduro, porque várias informações com relação a direitos humanos na Venezuela. A China já parou de comprar petróleo venezuelano, ela agora só recebe petróleo aquele que faz parte daquela dívida do empréstimo que a China fez à Venezuela, ou seja, não tem dinheiro novo vindo da China para a Venezuela. A Índia também parou de comprar petróleo diretamente à Venezuela, a Espanha também parou, apenas a Rússia está negociando, ela compra petróleo venezuelano para revender a indianos e chineses. Situação também em Cuba, bastante difícil, que os cubanos recebem petróleo venezuelano já há muitos anos, mas Cuba, inclusive, decretou um racionamento forte essa semana em função da situação crítica de fornecimento de petróleo venezuelano a Cuba, ou seja, a situação do Maduro cada vez pior, e ele, nessa quinta-feira, ontem, anunciou que não irá na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, vai mandar o vice-presidente, e achamos que algumas notícias vindas de Caracas dão conta de que o Padrinho Lopes, o ministro da Defesa, não é mais um homem de confiança do Maduro. Maduro está muito preocupado que o Padrinho Lopes possa dar um golpe de Estado, então provavelmente essa declaração que ele deu ontem em cadeia de rádio e televisão, dizendo que não irá a Nova York, pode estar relacionada com esse medo do Padrinho Lopes fazer uma revolução e dar um golpe de Estado nele e retirando o Maduro do poder. Ou seja, a situação na Venezuela ainda é muito crítica, sem sombra de dúvida, na minha opinião, um ponto em política externa mais importante para o Brasil. Temos que estar muito atentos a essa situação, temos fronteira física com a Venezuela, é um país amigo, vizinho, temos que pensar muito no pós-Maduro, isso é um dado importante que vejo muito pouca gente na mídia comentar, ou seja, o governo brasileiro tem que também estar pensando, porque em algum momento o Maduro vai cair. Eu ainda acho que o Maduro não se sustenta até dezembro, as pressões internacionais são muito grandes, principalmente dos Estados Unidos. Então a gente tem que realmente começar a pensar numa Venezuela sem o Maduro como será.
O segundo tema que eu trago para vocês é a queda do terceiro assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o John Bolton. Esse é um tema importante porque nós estamos falando do país mais importante do mundo e o assessor de segurança nacional é um elemento assim, fundamental na política externa dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar da figura do Henry Kissinger, um cara muito importante que foi assessor de segurança nacional durante muitos anos em 2 governos americanos, de presidentes americanos, ou seja, um elemento de muita influência na política externa. Normalmente, os assessores de segurança nacional dos Estados Unidos têm muito peso nas decisões do presidente americano em relação à política externa. E a verdade é que o John Bolton, não estava tendo sucesso em várias coisas. Ele sempre foi muito radical antes de, inclusive, assumir essa posição. Já era conhecido como um cara bastante radical. E o Trump, a gente não pode esquecer esse detalhe, ele pode não conhecer muito de política externa e tem mostrado isso até porque ele nem chegou no final do primeiro mandato dele de 4 anos e já mandou embora o terceiro assessor de segurança nacional, ou seja, ele nem conhece a área direito para poder escolher os seus assessores. Mas o Trump, sem sombra de dúvidas, é um negociador, é um businessman e negociação é com ele. Na cabeça do Trump, e eu já falei isso aqui em outros podcasts, ele está claro, e eu acho que nisso ele está correto, que a China é o grande problema dos Estados Unidos. É o país que realmente pode tirar os Estados Unidos dessa posição de potência hegemônica. O Trump tem isso claro na cabeça dele. Então, outras crises, outros conflitos, outros problemas são menores. O Trump já queria ter tirado as tropas do Afeganistão, não conseguiu ainda. Já queria ter saído completamente da Síria, não conseguiu ainda tirar as tropas americanas. De certa forma, a situação lá na Coreia do Norte melhorou, se nós compararmos quando ele assumiu o governo, mas na prática a Coreia do Norte permanece com armas nucleares. Situação com o Irã também muito tensa, mas temos a suspeita de que o Bolton tem muita influência nessa guerrinha contra o Irã. O Irã não é o maior problema dos Estados Unidos, o Irã pode ser problema para Israel, mas não é o maior problema para os Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, o maior problema dos Estados Unidos é a China. Então, acho que a saída do Bolton tem um pouco a ver com um fracasso em várias situações, ou seja, os Estados Unidos prossegue no Afeganistão, prossegue na Síria, a mesma situação da Venezuela lá, o Maduro ainda não saiu, aquilo que nós comentamos anteriormente, o Maduro permanece no governo venezuelano, ou seja, várias crises que os Estados Unidos está diretamente envolvido não foram totalmente resolvidas. Então o Trump acabou retirando o John Bolton. Vamos ver quem ele coloca no lugar. Esse é um dado bastante importante. Em termos de política externa, fica claro para mim essa posição do Trump contra a China e tentando puxar a Rússia, uma reaproximação russa. Mostrou isso na reunião do G7 agora, lá na França, onde ele voltou a propor o G8. Ele já tinha falado isso muito rapidamente na reunião do G7 ano passado lá no Canadá, ou seja, tirar a Rússia dessa amizade que Rússia e China têm apresentado nos últimos anos. A Rússia é o maior fornecedor de petróleo para a China, então o Trump tenta tirar a Rússia, que nós sabemos que é um grande produtor de armas, é o segundo maior produtor de armas do mundo, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a Rússia, em termos de exportação, venda de armamento. Então a Rússia ainda é muito forte em termos de defesa, e os Estados Unidos tentam retirar a Rússia dessa dobradinha com a China, trazendo ele para a volta de um G8, né? Então essa é a grande meta, digamos assim, do Trump em termos de política externa. O terceiro tópico que trago para vocês é apenas mais uma atualização em relação ao Brexit, que é um evento sem sombra de dúvidas importante, a saída do Reino Unido da União Europeia. É uma confusão danada. Na semana passada, nós já tínhamos trazido no Conexão Gel que o parlamento britânico votou contra a saída do Reino Unido sem um acordo, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro sem um acordo pelo parlamento inglês. Isso não pode acontecer. E nessa segunda-feira dessa semana, a rainha ratificou a decisão do parlamento, que é esperado, ou seja, teoricamente, hoje o Boris Johnson está enfraquecido para negociar com a União Europeia, com os demais países da União Europeia, na reunião que acontecerá em Bruxelas nos dias 17 e 18 de outubro. O parlamento entrou em recesso. Vocês lembram que isso aí também foi uma medida dura que o Boris Johnson solicitou à rainha, a rainha ratificou, porque normalmente tem que ratificar esses pedidos do primeiro-ministro. Então o parlamento britânico entrou em recesso nesta última terça-feira, ficará até sua volta no dia 14 de outubro,
São poucos dias, mas de qualquer maneira foi feito um pedido para revogar essa interrupção do parlamento britânico. Isso está na justiça, pode ser que mude, ou seja, o parlamento de repente pode voltar antes do dia 14 de outubro, mas no momento o parlamento britânico só volta dia 14 de outubro. Então o Boris Johnson vai na reunião da União Europeia no dia 17 e 18 para tentar negociar um novo plano de saída do Reino Unido, ou então ele vai ser obrigado a pedir uma postergação, ou seja, o Reino Unido negociar com a União Europeia, em vez de sair no dia 31 de outubro, sairia no final de janeiro. Só que aqui tem uma pegadinha. Tem que combinar com o outro lado, né? Ou seja, ninguém garante que a Alemanha, principalmente, a Alemanha e França, os dois grandes países da União Europeia, vão concordar com isso. Ou seja, ainda existe a possibilidade do Reino Unido sair da União Europeia sem acordo, porque o outro lado pode não topar um novo acordo e nem uma prorrogação. Ou seja, existe um acordo, nós temos que lembrar que existe um acordo já na mesa. Vocês lembram que a Theresa May tentou passar esse acordo várias vezes pelo parlamento britânico e não conseguiu. É esse acordo que a União Europeia diz que está na mesa, não fala em outro acordo e, logicamente, o Boris Johnson vai tentar negociar uma mudança nesse acordo, mas ninguém garante que vai ser exitoso. Então a situação está desse jeito. Daqui até 14 de outubro, 15 de outubro, né, não devemos ter nenhuma novidade, a não ser que a Justiça Britânica revogue essa situação da interrupção do parlamento. E aí o parlamento britânico possa votar, de repente, uma moção contra o Boris Johnson e até tirar o Boris Johnson do poder como primeiro-ministro, que já está bastante enfraquecido, mas vamos aguardar. É um tema bastante importante, Reino Unido nos países mais importantes do mundo, estabilidade da União Europeia também é um tema bastante importante para todos e por isso que tenho trazido sempre aqui no nosso Conexão. Como sempre, trago uma notícia militar, dessa vez diferente do que tem feito, uma notícia brasileira. Essa semana, a Saab, empresa sueca, entregou o primeiro avião Gripen para a Força Aérea Brasileira. Esse avião ficará em testes lá na Suécia até 2021. Esse é um dado bastante relevante, está no calendário, está cumprindo o cronograma de trabalho. Essa aeronave ela vai ficar em teste até 2021, caso tudo corra bem e seja aprovada. Os outros 35 aeronaves, no total foram 36 aviões encomendados pela Força Aérea Brasileira, aviões bastante modernos, serão construídos aqui no Brasil, na fábrica da Embraer, serão montados aqui no Brasil, na fábrica da Embraer, lá em Gavião Peixoto, em São Paulo, com previsão de término de finalização dos 36 aviões no dia em 2024. Então, é uma excelente notícia e eu achei importante trazer para vocês. Para a próxima semana, vamos manter acompanhamento, obviamente, de um tema de super importante, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Continuam nas negociações, muita atenção com relação a essa situação de tarifas, influenciando muito nas economias de vários países, bolsa de valores, etc. Obviamente, também de olho em Hong Kong, lembrando dois eventos importantes que têm relação com essa situação de Hong Kong. Primeiro, as comemorações no dia 1º de outubro, que a China celebra os 70 anos da criação da República Popular da China. Esse é um dado relevante, 1º de outubro. E as eleições em Taiwan. Vocês lembram que Taiwan é considerado pela China como uma província rebelde, mas ocorrerão eleições presidenciais em janeiro do ano que vem. Então são dois momentos importantes, tá no nosso radar, estamos acompanhando e a situação de Hong Kong ainda não está boa. A única novidade foi que os manifestantes pediram ajuda dos Estados Unidos, mas obviamente o Trump ele não vai se meter nessa confusão, embora tenha realmente o objetivo de enfraquecer a China e pode eventualmente até ter alguma influência dos Estados Unidos nesses manifestantes de Hong Kong para manter durante tantas semanas essas manifestações. Pode realmente estar ocorrendo aí alguma influência de bastidores, mas não temos certeza, porque é realmente interesse dos Estados Unidos enfraquecer a China e esse levante todo em Hong Kong pode também ter algum reflexo dentro da própria China, ou seja, os jovens chineses podem se revoltar contra o governo. Essa aí também é uma das ideias aí de quebrar o Partido Comunista Chinês, o governo do presidente Xi Jinping. Vamos acompanhar, com um tema de maior importância. Outro tema também estamos acompanhando, a situação em Israel em relação aos Hezbollah. Vocês lembram que Israel realizou vários ataques em território do Iraque, em território da Síria, no sul do Líbano, contra posições iranianas e também do Hezbollah,
que é um grupo libanês de xiita, ou seja, muçulmano xiita, aliado ao governo do Irã. Israel fez vários ataques e, a princípio, a coisa acalmou um pouco, mas ainda está bastante instável. Lembrando que essa semana teremos as eleições parlamentares e o Benjamin Netanyahu está, obviamente, bastante preocupado, querendo se manter no poder como primeiro-ministro em Israel. As eleições serão agora, na próxima semana, no dia 17 de setembro. Também no dia 17 de setembro, inicia a Assembleia Geral da ONU, evento importantíssimo. Na verdade, aqueles discursos dos presidentes ou dos representantes dos presidentes, eles começam no dia 24, a abertura pelo presidente do Brasil, uma tradição, o presidente brasileiro abrir o discurso, ou o representante do presidente brasileiro. Isso acontecerá apenas na outra semana, no dia 24 de setembro. Então eu vou falar um pouco mais sobre os bastidores, o que a gente espera dessa Assembleia Geral da ONU, no próximo podcast, na próxima sexta-feira, o Conexão 43. Agradeço pela atenção de todos, desejo um bom final de semana, uma boa semana, lembrando que todos os nossos podcasts estão em nossa página no YouTube e também no Spotify. Obrigado.